Olá, meus queridos. Vamos para mais uma aula de literatura para o terceiro ano do ensino médio. Hoje, falando da prosa contemporânea. A prosa contemporânea, ela consolida, esse abandono à abordagem realista. A visão de um mundo complexo e fragmentado manifestou-se na prosa de ficção com a ruptura da narrativa linear. O que é isso? Não temos mais claro, alguns autores vão optar por uma narração mais desordenada, fragmentária, sem um foco narrativo claramente definido. A gente pode falar que é uma desconstrução da narrativa. Não tem mais aquela narrativa que inicia lá do nascimento, vai crescendo até o fim, começo, meio e fim certinho, uma coisa linear no tempo. Não temos mais isso. Alguns autores ainda vão usar, mas a maioria deles vão buscar por uma narrativa desordenada, fragmentária, Então, essa é uma característica muito forte da literatura contemporânea. E o som hoje externo está uma maravilha. Criança passando de bicicleta, gritando, vocês estão ouvindo, Tudo para compor o nosso cenário contemporâneo, com essa aula remota. Nesse período, a crônica e o conto é que vai ganhar mais força do que a poesia. A crônica é difundida assim, amplamente em jornais e revistas, que vai trazer aí como principais autores, dentre eles, Luiz Fernando Veríssimo, Jô Soares, Marco Rey, e Valci Carrasco, Moacir Scli e tantos outros. O romance ele já vai se desdobrar em diferentes linhas, como o romance policial, o psicológico, o histórico e o memorialista. Aí nós temos um fragmento do crítico literário Manuel da Costa Pinto, que fala sobre essa literatura mais recente. A ficção brasileira contemporânea está concentrada em solo urbano, e assim como acontece com as grandes metrópoles, é difícil encontrar um eixo que a defina. Não existe homogeneidade de estilos, no máximo uma afinidade temática, que às vezes pode ser surpreendente. Assim, se os autores da chamada geração 90 frequentam os mesmos lugares inóspitos que os autores da periferia, que os escritores da periferia, ruas deterioradas, botecos esquálidos, casas traumatizadas pelo desemprego e pela violência e pela loucura, há uma percepção geral do isolamento e da vulnerabilidade do sujeito moderno e urbano. Essa percepção pode tomar a forma de dos fragmentos de Dalton Trevisan nas narrativas instáveis de Bernardo Carvalho e Chico Buarque, ou dos nomadismos de João Gilberto Nou. Em todos eles, permanece como experiência de fundo o desenraizamento proporcionado pela cidade. Então, Manuel da Costa aí vai trazer um panorama dessa literatura que a gente ainda não tem uma forma definida. A crônica é uma prosa dessa época, é uma prosa que está muito em vigor. Ela se destaca, ela está nesse gênero literário, e ela está entre o jornalístico e o literário. Ela, a princípio, era publicada só em revistas periódicas e jornais. Agora, com a força que ela tomou, ela já está sendo publicada em livros. Então, tem muitos cronistas aí que vai compilar suas crônicas, seus escritos em livros. Nós temos aí um livro Para Gostar de Ler, o volume 1, Crônicas, onde reúne 4 dos mais falados escritores brasileiros: Carlos Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Então, ele é um gênero muito diversificado, que traz do humor à crítica social, do fato jornalístico à ficção, mas sempre tem
como base o olhar crítico sobre a vida presente e cotidiana, ou seja, o cotidiano é a fonte de inspiração da crônica. Carlos Heitor Coni, aí uma breve biografia, é um dos cronistas, né? Ele não só cronista, ele é jornalista, cronista, contista, romancista e tradutor. Né? Então a gente vê que os autores eles têm essas multifaces, né? De tanto de escrever em várias vertentes. O conto. Com a estética modernista, o conto foi submetido a radicais transformações, sendo uma delas o enriquecimento temático proporcionado pela contribuição da literatura regionalista. Do ponto de vista técnico, o relato, objetivo e linear, com sua estrutura de começo, meio e fim e a narrativa mantida pelo suspense, deu pouco a pouco lugar à simples evocação ao instantâneo fotográfico, aos episódios ricos de sugestão, aos flagrantes de atmosferas intensas e intensamente poéticas, aos casos densos de significação humana. Então, o conto ele vai trazer mais um intimismo. São grandes representantes aí, Lígia Fagundes Telles, Homero Homem, Osmar Lins, Moacir Scliar, Otto Lara Rezende e vários outros, Hilda Hilst e muitos outros. O romance. O romance ele vai ter as vertentes regionalista e psicológica. Vão adotar aí novos temas, como a violência urbana, ou por uma abordagem mais simples, realista e crua dos temas já gastos, ou ainda uma introdução de personagens dos chamados grupos marginalizados. Nós vamos ver as pessoas que vivem à margem da sociedade, tendo vez e voz nesses romances. Então, é uma linguagem cinematográfica e pictória, né, que traz muitos detalhes desses momentos, da vida dessas pessoas que vivem na margem da sociedade. Um exemplo aí, o livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, que também virou filme. A ficção documentária urbano-social retrata problemas da pequena burguesia, do proletariado e da luta de classes. Se faz presente nas obras dos autores José Condé, Um Ramo para Luísa, Carlos Heitor Coni e Olavo Pereira, entre outros. Tá? Nós temos a ficção regionalista, que foca o ambiente rural, com seus problemas geográficos e sociais. Grandes representantes aí, José Cândido de Carvalho, com o romance O Coronel e o Lobisomem, que também virou filme, né? Tem aí o filme O Coronel e o Lobisomem. Houve adaptações, né? A ficção intimista, que desenvolve no sentido da indagação interior, da introspecção. Nós temos aí Clarice Lispector, né, que traz muito essa introspecção. Lígia Fagundes Telles, né, vai preocupar-se com os problemas psicológicos, né, religiosos, morais, metafísicos, e também a convivência, enfatizando a vida urbana. Romance policial, né? Grande representante aí é Rubem Fonseca. Esse romance é muito atual. Ele vai trazer, né, as realidades, principalmente de dentro dos presídios, das investigações, dos detetives e tudo mais. O romance histórico ou biográfico, né? Nós temos aí esse Quarto de Despejos, esse Diário de uma Favelada, né? De Carolina de Jesus, que também é uma espécie de autobiografia. Outros que se destacam aí é Ana Miranda com Desmundo, Boca do Inferno. Desmundo conta a história do Brasil no início da colonização, e Boca do Inferno conta a história de Gregório de Matos. Né? Os dois
romances de Ana Miranda viraram filme. Então, muito interessante para assistir e para ler também. A vida política, né, também dos comunistas brasileiros, perseguidos, né, na década de 30 pelo governo getulista, é o tema de Olga, né, de Fernando Moraes, livro que nós já citamos, que eu já citei na aula passada, então, que também virou filme. E para a gente finalizar, né, nós temos aí uma compilação de tudo isso que eu falei, né? Os romances que misturam ficção com memórias, prosa autobiográfica e relato de viagem constituem essa vasta produção que surgiu na década de 80, retratando os anos do regime militar, de censura, de exílio, de tortura e de luta estudantil. Entre os autores que mais se destacaram nesse tipo de abordagem temos Roberto Drummond, Sangue e Coca-Cola, Hilda Furacão, que se tornou uma minissérie aí na Globo, Fernando Gabeira, que também foi um político, né? Com o livro Que é Isso, Companheiro? O Crepúsculo do Macho, Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho, Milton Ratum, com o Retrato de um Certo Oriente, e Radwan Nassar. Então, nós temos aí algumas nuances da nossa literatura, da literatura que nós estamos vivendo hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenha ficado claro. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem seus comentários e até uma próxima aula. Fiquem com Deus!